E aí, animado? Motivado para a gente dar sequência no nosso curso completo, atualizadíssimo, Direito do Trabalho, rumo à sua aprovação agora no seu TRT? Claro, professor, sempre animado, sempre motivado. Muito bem, vamos começar a aula de hoje tratando de um tópico que ele nem fazia parte das minhas aulas. Eu dava uma apostilinha para vocês, não sei se vocês se recordam disso, mas que vocês pediram tanto, tem dificuldade. É um tópico que não cai no contexto, no TRT. Só que vocês pedem tanto, e tudo que vocês me pedem eu faço, né? Essa é a grande verdade. Qual é o assunto? Joga na tela. Renúncia e a transação. Pode voltar comigo. Vamos falar um pouquinho desse tópico que está sempre no edital lá, renúncia e transação, porque o pessoal pensa assim, tá no edital, cai. Tudo bem, tudo que está no seu edital pode aparecer, pode cair. É verdade. Só que nós sabemos o que cai, tem tópicos que não caem. Renúncia e transação não tem abrangência. Pode pesquisar questões aí que você não vai achar. Então cai de uma outra forma, perguntando se o empregado renuncia a direito trabalhista, coisas desse gênero, mas não tem nenhum problema. A gente vai explicar e ver a jurisprudência sobre isso. Bom, a primeira coisa você já sabe, que o princípio da irrenunciabilidade e da indisponibilidade é a regra aqui no direito do trabalho. Empregado não renuncia a direito trabalhista. Eu até brinquei, mas é verdade para você fixar. Renúncia é palavra do mal para a minha prova. Renúncia é palavra do mal para o nosso estudo. Princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade é a regra. Agora, atenção, pessoal. Nós não vamos nos referir, cuidado, à negociação coletiva. Esquece por hora o direito coletivo, esquece a participação sindical. Porque na participação sindical, na negociação coletiva, eu posso sim transacionar, reduzir direitos. Nós sabemos que em algumas situações é possível sim. Tanto que a gente reduz salário via norma coletiva. Sabemos disso, tá? Então, por hora, não pense em norma coletiva. Veja, o artigo 9º da CLT e o artigo 444 também da CLT, é o 444? Eles vão dar essa bagagem, essa ideia pra gente. Joga aí na tela. Vamos ler os artigos, a gente tem que ler a lei. Artigo 9º. Serão nulos. Muito bem. Serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Pode ficar. Aí vem o 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Vem para mim. Então veja, bem tranquilo por essa análise que a gente faz aqui, tá? Do artigo 9º do artigo 444, eu não tenho susto com nada. Tem mais um artigo importante também, joga aí, que a gente fecha a ideia. No artigo 468, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração excepcional das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Voltou para mim. Muito bem. Então, veja. Renúncia. Vamos bem devagar, tá? Aqueles 3 artigos nos dão a ideia de que a gente não pode mexer em muita coisa no direito do trabalho, não. Só em situações excepcionais. O que é renúncia? Renúncia é um ato unilateral. Renúncia é um ato unilateral que vai recair sobre um direito certo e atual. Você tem que saber disso. Renúncia é ato unilateral que vai recair sobre um direito certo e atual. Essa é a ideia. Exemplo, empregado abrindo mão de um 13º salário, ele estaria renunciando. Se eu, empregado, falar, não quero 13º não, então estou renunciando. Isso é possível? Não. Não é válido para o direito do trabalho essa renúncia. Empregado não vai renunciar. Mas nós temos exceções. Nós temos situações em que vamos localizar, focalizar a renúncia. Quer ver exemplos? Artigo 543, parágrafo 1º da CLT. Depois você lê,
Depois você lê. Presta atenção primeiro aqui. Quando eu sou eleito dirigente sindical, eu represento os empregados daquela categoria que eu fui eleito, daquela base que eu fui eleito. A transferência, ela não é regra, mas ela pode ocorrer em algumas situações. E sempre que ocorrer a transferência, que para o direito do trabalho importa necessariamente a mudança de domicílio, eu tenho que ter a real necessidade da transferência, a real necessidade de serviço. Eu não posso usar transferência como fosse punição. Mas a transferência, mesmo que com a necessidade, ela é vedada para alguns. E um está aqui, que é o dirigente sindical. Se eu fui eleito, repito, dirigente sindical, eu vou defender a categoria naquela base. Naquela base. Então, se eu aceitar a transferência, já que ela é bilateral, ou, atenção, se a transferência é requerida pelo próprio empregado, que é o dirigente sindical, ele perde o mandato. Ele está renunciando à sua garantia no emprego, à sua estabilidade. É uma exceção, é um exemplo. Beleza? Se eu acatei com a transferência, que era vedada, artigo 543, repito, parágrafo 1º da CLT, ou se ela foi a pedido do empregado, que é dirigente sindical, perfeito. Eu estou renunciando à garantia. Eu estou renunciando à minha estabilidade. É uma exceção. É uma exceção. Na audiência, acontece muito renúncia. É outra exceção. Chega na audiência inaugural, na presença do juiz, a reclamada fala assim: devo e não nego, verdade, mas só posso pagar R$5.000. Não posso pagar os R$20.000 que o empregado tem direito. Veja. Na própria audiência, a reclamada fala: o reclamante faz jus aos R$20.000. Devo e não nego, mas não posso pagar, só posso pagar 5. Aí o empregado faz o quê? Aceita. Está renunciando a uma série de direitos. Beleza? Muito bem. Para a prova, o TST prevê a possibilidade do empregado renunciar ao aviso prévio. Agora, só pode renunciar ao aviso prévio se ele comprovar que conseguiu um novo emprego. Preste atenção. Se perguntar, empregado renuncia a aviso prévio? Não. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Empregado não renuncia a nenhum direito trabalhista. Está um pouco aí o aviso prévio. Ele não renuncia. É do mal. Beleza. Só que entende o TST na súmula 276. Vamos ler daqui a pouquinho ela. Já lemos, vamos reler porque ela cai na prova. Se o empregado conseguir um novo emprego, ele estaria renunciando ao aviso prévio. Porque presta atenção. Eu vou chegar para o Guilherme, que é meu chefe, e falar: ó, Guilherme, eu já arrumei um novo emprego, estou saindo. O meu empregador lá, que eu acabei de conseguir um emprego, ele não vai ficar esperando eu cumprir o aviso prévio aqui na empresa, não. Ah, mas vou descontar. Beleza, vai descontar o período correspondente, é um direito do empregador. Porque eu, empregado, estou abrindo mão, estou renunciando ao aviso prévio. Joga na tela, súmula 276 do TST. O direito ao aviso prévio, aí é a regra, é irrenunciável pelo empregado. Muito bom. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor. Ok. Salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido um novo emprego. Pode voltar. Se o empregado obteve um novo emprego, uma nova colocação, e aí ele não vai cumprir o aviso prévio, aí sim, ele estaria renunciando ao aviso prévio. Beleza? Maravilha. Transação. Enquanto a renúncia é um ato unilateral, a transação é um ato bilateral das partes. Repetindo, a transação é um ato bilateral das partes. São concessões recíprocas, nunca esqueça. Mas em relação a direitos disponíveis, interesses particulares, claro, não pode ser interesse público, anota ou decora.
A única possibilidade da gente observar uma transação prevista em lei é aquela que está na comissão de conciliação prévia. É aquela feita transacionada perante a CCP, Comissão de Conciliação Prévia, que é nosso próximo assunto, previsto no artigo 625-E da CLT. Então, é a única hipótese de transação prevista em lei. Fora dessa hipótese, nem com representação, preste atenção, sindical, nem com o sindicato participando, a transação individual teria uma validade, tá? Não cabe, aí você tem que decorar isso, não cabe transação de direitos trabalhistas individuais por mediação ou arbitragem, pessoal. Me perguntam muito isso, então toma nota. Não cabe transação de direitos trabalhistas individuais por mediação ou por arbitragem. A arbitragem, ela só é possível, só é permitida no dissídio coletivo. Então você só visualiza a arbitragem para o dissídio coletivo. É o que está previsto no artigo 114, parágrafo 1º da Constituição Federal, que foi alterado com a emenda 45 de 2004. Então, atenção mais a esse detalhe, tá bom? Repito, não acho que vem no seu TRT, não cai em TRT esses pontos específicos de renúncia e transação. Mas se vier, eu durmo tranquilo, porque a matéria foi dada. Joga na tela, Guilherme. Próximo tópico. CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Vem para mim. Você pode ver esse ponto ou com o seu professor de processo de trabalho ou comigo em direito ao trabalho. Tanto faz. Primeira notícia importante. Se a sua prova abordar a temática da Comissão de Conciliação Prévia, atenção, o gabarito está entre os artigos 625A ao 625H. Não tem erro, fica tranquilo. Não tem que se debruçar em doutrinas para esse tópico, não. Eu já ouvi um me perguntando, Renzete, qual o livro que eu estudo para a Comissão de Conciliação Prévia? Qual o seu concurso, meu amigo? TRT. Analista técnico? Nenhum. Então, vou repetir. Repetir não, melhor. Dever de casa. Eu vou desmembrar com você, mas dever de casa. Tem dever de casa aqui. Você vai ler do artigo 625A ao 625H da CLT. Melhor, você vai ler o capítulo da Comissão de Conciliação Prévia, porque se aparecer na sua prova, vem um desses dispositivos, tá? Bom, a Comissão de Conciliação Prévia, ela chega no ano de 2000, com o advento da Lei 9958. Então, ela vem no ano de 2000, com o objetivo desafogar a máquina judiciária, desafogar o grande número de ações trabalhistas que batem diariamente no Poder Judiciário Trabalhista. Muitas ações, muitas sem fundamento nenhum, muitas que poderiam ser resolvidas no corredor da empresa, num sindicato, mas que assolam a JT. Então, esse é o objetivo. Ou seja, antes, preste atenção, pessoal, a gente está conversando, é o objetivo. Antes de você bater na justiça laboral, vocês vão ter que tentar, ou provar que tentaram, se compor. Fazer uma conciliação aí extrajudicial. Essa é a ideia. Ou no âmbito da empresa, ou no âmbito do sindicato. Aí sim, se vocês não fizeram acordo, vem pra cá. Mas antes tenta ir fora. Esse foi o objetivo. Trocando em miúdos foi isso. Finalidade: solucionar conflitos. Finalidade: solução de conflitos extrajudiciais, fora do judiciário. Uma forma aí de autocomposição. Agora, mais um detalhe importante. Você não pode transacionar na CCP qualquer conflito. Estamos falando de conflitos individuais. Joga na tela. Primeiro artigo. Artigo 625A da CLT.
As empresas e os sindicatos, cuidado aqui, podem, instituir comissões de conciliação prévia. Volta para mim. Estudar é assim, desmembrando, temos uma carga horária fantástica para isso. As empresas e os sindicatos podem, não devem, instituir CCP, comissões de conciliação prévia. Beleza? Muito bem. Com uma situação, com um detalhe. Não houve obrigação. Não. Eu posso ter a comissão de conciliação prévia no nome da empresa ou no nome do sindicato, só com uma ressalva para o nosso estudo. A CLT, que é o que a gente vai estudar, regulamenta a CCP no âmbito da empresa, claro. No âmbito do sindicato, a CCP vai ser regulamentada por quê? Por norma coletiva. É diferente. Tá bom? Então, tudo que a gente vai falar aqui é da CCP instituída no âmbito da empresa. É bem diferente. Volta para a tela. Então, vamos lá. As empresas e sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia, de composição paritária. Quando eu falo em composição paritária, é isso aqui. Eu tenho representantes dos empregados e representantes dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Conflitos individuais e não conflitos coletivos. Aí vem um parágrafo único. As comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. Volta para mim. Então, CCP, composição paritária. Representantes dos empregados, representantes dos empregadores. Ok. Para dirimir conflitos individuais. Esqueça os conflitos coletivos. Composição. No âmbito da empresa, regra prevista na CLT. Abra as duas mãos. Assim, ó. Composição da comissão de conciliação prévia, Guilherme, para não errar. Máximo 10 membros, mínimo 2. Máximo 10, mínimo 2. 10, 2. 10, 2. 10, 2. Cuidado em prova, Guilherme. Que se na prova você fizer assim, ó, o cara que está do teu lado vai lembrar da aula. O concorrente, tá? Então, máximo 10, mínimo 2. Máximo 10, mínimo 2 membros. Isso é, repito, comissão de conciliação prévia instituída no âmbito da empresa, CLT. Comissão de conciliação prévia instituída no âmbito do sindicato, que pode, só por norma coletiva. Aí é que vai disciplinar a história. O mandato do membro da comissão de conciliação prévia vai ser de 1 ano, permitida uma recondução. Então, mandato de 1 ano, sendo permitida uma recondução. Ok? Muito bem, pessoal. Um detalhe importante que a gente tem que falar... Não, detalhe não, vou te provar agora só a composição. Coloca aí, por favor, para você fixar bem. Artigo 625B. A composição estudando no âmbito da empresa será composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros, observadas as seguintes normas. 1. A metade de seus membros será indicada pelo empregador e a outra metade eleita. Então, metade indicada pelo empregador, é a panelinha do empregador, e a outra metade eleita pelos empregados em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. 2. Haverá na comissão tanto os suplentes quanto os foros representantes titulares. Então, haverá na comissão tanto os suplentes, não esqueça, número de titulares, número de suplentes. Cuidado com esse detalhe. 3. O mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de 1 ano, permitida uma recondução. Ok? Muito bem. Estabilidade. Vou falar sobre esse tópico aqui. Volta para mim. Quando a gente estiver lá caminhando para o término do curso, a gente vai falar de um tópico chamado estabilidade e garantia provisória no emprego. Muito bem.
gente estuda a temática da estabilidade, cuidado, sempre, sempre em estudar isso, a gente tem que observar o termo inicial e o termo final da estabilidade. Vou ser um pouco mais claro. Como é que funciona a estabilidade, a garantia do dirigente sindical? A estabilidade do dirigente sindical, ela vai ser contada do registro. Ela tem o início, o termo inicial é o registro. É o registro da candidatura. E se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave, apurada por inquérito. Então, ó, dirigente sindical, termo inicial, registro da candidatura. Termo final, até um ano após o final do seu mandato. Muito bem. Aqui para a comissão de conciliação prévia. A primeira pergunta. Todo mundo tem estabilidade? O que você acha? Vai para a tela. Não. Estabilidade para os representantes Ezinho. Ó, Ezinho para ficar didático, tá? É empregado e Ezão empregador, tá? Isso é só para ficar didático, mais nada. Então, Ezinho empregado, Ezão aí empregador. Muito bem. Então, estabilidade só para os empregados. Se uma prova perguntar assim para você, ó, pode continuar aí. Os membros da comissão de conciliação prévia gozam de estabilidade? Errado. Você não falou? Não. Os membros? Vem para mim. Quem é da panela do empregador, da turminha do empregador, tem que ter estabilidade? Claro que não, pessoal. Tá lá com ele. Estabilidade é para membro eleito. Quem dá cara tapa. Cuidado, você não vai esquecer mais isso. Com essa brincadeira você não esquece. Porque se errar, não me conta. Não me conta. Então não são os membros da comissão de conciliação. Se isso cair numa prova, derruba todo mundo. Se você está ligado comigo, você não é derrubado. Não são os membros. Pode estar na letra D, pode estar isso. Letra D. Os membros da comissão de conciliação prévia gozam de estabilidade. Você marca certo. Está errado. Está errado. Não são os membros. São os representantes dos empregados. Os eleitos. Os indicados pelo empregador não gozam de estabilidade, não gozam de garantia. Volta para a tela. E essa estabilidade tem início quando, hein? Já que eu tenho que sempre saber, Renzete, o termo inicial, ela inicia quando? Do registro, da posse ou da eleição? Vem para mim. Divergência. Divergência? Divergência. Vai para a tela. Parágrafo 1º. É vedada a dispensa. No mesmo artigo, tá, pessoal? É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, ok? Membros da comissão de conciliação prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. Opa! Então, o termo final dessa garantia está aqui. Até um ano após, vem para mim, até um ano após o final do mandato. Mas estou olhando para o artigo, Renzete, não vejo o termo inicial dessa garantia, dessa estabilidade. Como tem o dirigente sindical, que você falou, desde o registro. Verdade, você está certo. A CLT foi omissa nesse ponto. Alguns vão dizer, fica na tela, por favor, eu vou falando, que é do registro, outros falam que é da posse, e a maioria corrente que eu estou filiado, e também a Fundação Carlos Chagas, que me interessa, ela manda em TRT, ela manda em prova de TRT, diz que a estabilidade tem início com a eleição. Pode voltar para mim. Na verdade, isso não poderia ser cobrado numa prova de concurso. Grande verdade, objetiva, né? Mas, quando aparece, se aparecer e eu estiver fazendo a prova, eu marcaria eleição. Tá? Parágrafo 2º, joga na tela. Vamos lá? O representante dos empregados
desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade. Vem para mim. Traduzindo, se eu sou um empregado que faço parte da comissão de conciliação prévia, eu fui eleito, beleza. Eu vou continuar exercendo na empresa minha atividade normal, sei lá, sou digitador, vou ficar digitando lá o dia todo. Quando eu sou chamado para servir, por exemplo, como conciliador perante a comissão de conciliação prévia, aquela sessão, vai acontecer o quê? Uma interrupção no meu contrato de trabalho. Eu não trabalho, mas recebo, mas é computado como tempo de serviço. Então, se a prova perguntar se o empregado que eleito representa a comissão de conciliação prévia, o seu contrato de trabalho não vai ser alterado. Permanece correndo normalmente e ele exercendo todas as funções na empresa. A partir do momento que ele está servindo a comissão de conciliação prévia, que ele é chamado para atuar perante a CCP, ocasiona a interrupção do contrato de trabalho dele. Não trabalha, mas recebe, conta com o tempo de serviço, tem recolhimento do fundo, mesma coisa, tá? Então, o parágrafo 2º é bem claro, como diz que é contado como tempo de trabalho efetivo. Beleza? Muito bem. Joga na tela. A passagem pela comissão de conciliação prévia é obrigatória? Vem. Ela veio com qual ideia? Desafogar a máquina judiciária. Tentar reduzir um pouco a quantidade acerbada que eu tenho de processos perante a JT. Ela veio com a ideia de ser obrigatória, sim. Mas será que é? Vamos para a tela. Já está na tela, né? Artigo 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será, preste atenção aqui, será o quê? Será submetida à comissão de conciliação prévia, se na localidade da prestação dos serviços houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato. Volta para mim. O que fala? Vamos traduzir o artigo 625-D da CLT. Se existe, porque é uma faculdade, no âmbito da empresa ou no âmbito do sindicato, comissão de conciliação prévia, a passagem pela comissão de conciliação prévia é obrigatória. Você não poderia entrar a ajuizar uma reclamação trabalhista antes de comprovar a passagem pela comissão de conciliação prévia. Óbvio, como é faculdade, se tiver sido instituído no âmbito da empresa ou do sindicato. O papo é esse. O papo é esse. Acontece o quê, pessoal? Que o Supremo Tribunal Federal, através da ADI 2139, essa é boa anotar, tá? Para que discursiva, estudo de casos. ADI 2139 disse que ele não falou que a comissão de conciliação prévia era inconstitucional. Não foi isso. Inconstitucional é a obrigatoriedade, é você criar um requisito de admissibilidade para uma eventual reclamação trabalhista. Isso é inconstitucional. Isso sim. O que diz o Supremo Tribunal Federal? Que a passagem pela comissão de conciliação prévia, toma nota, é uma faculdade da parte. Você que vai optar, antes de ajuizar uma reclamação trabalhista, você vai tentar se conciliar com o empregador. Uma faculdade sua, ou no âmbito da empresa, ou do sindicato. Mas falar, como diz o artigo 625-D, que será submetida, não. Isso é uma obrigatoriedade que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Então a passagem
é uma faculdade. Ela tem formalismo, claro que tem. Joga na tela. A demanda será formulada por escrito, formal, ou reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue cópia datada assinada pelo membro aos interessados. Parágrafo 2º. Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada. Com a destão do seu objeto, firmada pelos membros da comissão, deverá ser juntada eventual reclamação trabalhista. Olha lá, vem para mim. Quando ele fala no finalzinho, deverá ser juntada a eventual reclamação trabalhista, ele está reforçando a ideia da obrigatoriedade. Ó, procurou a comissão de conciliação prévia? Fez acordo? Não. Pode entrar com ação. Procurou a comissão? Procurei. Não tem na empresa? Não. Não tem no sindicato? Não. Pode entrar direto com ação. Procurou a comissão de conciliação prévia? Não se reuniu no prazo de 10 dias como manda a lei? Pode entrar direto com ação. Comprovando que passou. Isso não existe hoje na prática. Não tem que comprovar que passou. Mas cuidado com esses artigos, com essa letra de lei. Olha aqui o parágrafo 3º, ó. Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento, comissão de conciliação prévia, previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição inicial da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. Vem para mim. Comunica a Vossa Excelência que estou entrando com ação porque não existe comissão de conciliação prévia no âmbito da empresa ou no âmbito do sindicato. Pronto. Pronto, você já está falando. Ou entrei com ação, mas não teve acordo. Ou entrei com ação e não teve a sessão de julgamento no prazo de 10 dias. Declarando. Lá na sua petição inicial. Beleza? O tempo, ó, estourou. Acabou. Mas eu volto na próxima aula ainda falando de comissão de conciliação prévia. Te espero aqui. Faz o seguinte. Não demora muito para assistir, não. Toma uma água, estica os ossos, checa seu zap, seu e-mail, Facebook, o que for, e o Instagram rapidinho e volta num clique de mouse. Avante e até lá.